25º tema, tá chegando meu aniversário, dia 25 hoje. O tema é empatia e é um tema muito, para mim é muito importante, até porque eu busco ser, tentar me colocar no lugar do outro. E para esse significado, se colocar no lugar do outro, que é o significado que a gente procura mais fácil no dicionário, será que a gente consegue realmente se colocar no lugar do outro? O que você acha? Olha, colocar-se no lugar do outro é eu saber, eu compreender a idade que o outro tem, a idade não só cronológica, mas a idade mental, eu compreender a cultura, eu compreender os passos que aquela pessoa trilhou, as decisões que ele tomou. Então é muito difícil se colocar no lugar do outro, Mesmo que seja uma situação que você já viveu, o outro vai viver e vai se comportar de maneira diferente. Então, de verdade mesmo, eu não acredito que a gente consiga se colocar no lugar do outro. E se for para poder dar um significado novo para a empatia, eu diria que empatia é tentar se colocar no lugar do outro, sendo misericordioso, sendo compassivo, tentando realmente contribuir em relação ao outro naquela necessidade, que talvez eu sentindo um pouquinho do que o outro está sentindo, eu consiga ajudar, eu consiga resolver, eu consiga dar seguimento e contribuir melhor nos relacionamentos. Penso assim, como é que você pensa? Avalia aí. E quando a gente fala em empatia, tem aqui também o significado que meu esposo colocou, a partir de uma busca pelo dicionário, tá? E vai estar dizendo assim: a empatia envolve 3 componentes: afetivo, cognitivo e reguladores de emoções. Vamos entender isso aqui. O componente afetivo baseia-se na partilha e na compreensão de estados emocionais de outros. Esse é o primeiro. O componente cognitivo, que é o segundo, refere-se à capacidade de deliberar sobre os estados mentais de outras pessoas. A regulação das emoções lida com o grau das respostas empáticas. Então, a empatia parte da perspectiva referencial que é pessoal a ela, ciente das limitações do outro, mas sem confundir a si mesmo com o outro. Então, é eu me compadecer, é eu estar junto com o outro, é eu sentir o outro sem se confundir comigo, com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu estou passando, com aquilo que eu sou. Achei bem interessante esse significado. Em outras palavras, seria o exercício afetivo e cognitivo de buscar interagir, perceber a situação sendo vivida por outra pessoa, em primeira pessoa do singular, além da própria situação. Ou seja, é eu visualizar além daquilo que está sendo apresentado ali, mas tentando sentir o que o outro está sentindo. É confuso? Pareceu um pouco confuso para você? Mas não. Pode ser confuso talvez na teoria, mas na prática é realmente você buscar compreender o outro da melhor forma possível, entendendo o contexto de sua vida, do contexto atual. E às vezes não é fácil fazer isso, Principalmente quando nós também estamos com alguma certa dificuldade, às vezes até de necessidade de que alguém seja empático com a gente. Mas repito, para mim, empatia é tentar se colocar no lugar do outro, que a gente continue tentando. Mas você sabia que dentro dessa perspectiva de empatia, existe a síndrome do excesso de empatia ou do desgaste pela compaixão? Eu vou ser honesta com vocês. Eu me considero uma pessoa empática, Só que hoje com algumas restrições, se é que pode-se ter restrição com empatia. Por eu me compadecer, realmente sentir muito o que o outro está sentindo, e isso é muito natural, assim.
É muito comum eu vivenciar a dor do outro, né, mesmo de graça, ali mesmo sem o outro ter pedido. Isso é bem comum. Só que de tanto fazer isso, eu acabei esquecendo de mim por muitas vezes. E aí eu fui ler sobre essa síndrome do excesso da empatia, que foi até uma proposta do meu esposo. Eu não conhecia essa síndrome, e aqui diz assim: a pessoa com síndrome do excesso de empatia é como uma antena de longo alcance que absorve e envolve cada emoção que vibra em seu ambiente. Ou seja, tudo que está acontecendo ao redor ali, ou no meio familiar, ou no meio corporativo, no meio da igreja, ou qualquer meio de amizade, a pessoa suga tudo que está acontecendo, de forma que às vezes nem consegue resolver de tanta dor que ela sente, né? Pela dor que o outro está sentindo. Longe de gerir essa sobrecarga, acaba por diluir as necessidades dos outros, envenenando-se com uma compaixão excessiva até sentir culpa pela dor que os outros experimentam. Poucos sofrimentos podem ser tão cansativos. Ou seja, a maioria dos sofrimentos é cansativo, então são poucos, né, que não são cansativos. É possível que ver tais situações como um problema clínico possa surpreender muitas pessoas. Então aqui o texto vai dizer, né, lá da mentemaravilhosa.com.br, eles vão dizer assim, vai parecer estranho falar que isso aqui é um problema, né? Que pode ser um transtorno, pode virar um transtorno. Mas, olha só, qualquer comportamento que impeça a nossa maneira de nos relacionarmos, que nos traga sofrimento e a incapacidade de levar uma vida normal, precisa de um diagnóstico e um tipo de estratégia terapêutica que possa resolvê-lo. Até porque, olha só, portanto, as pessoas que sofrem de um excesso de empatia ou que mostram um padrão persistente de desconforto e incapacidade de funcionar a nível social, pessoal e de trabalho, entrarão nesse caso do quadro de transtorno de personalidade. Então, a síndrome, ela pode virar um transtorno, ela pode ser um transtorno de personalidade. Então, assim, é muito sério isso, gente. Eu nunca tinha lido sobre isso, mas eu posso até, assim, compreender que eu me enquadrava nessa situação. Por quê? Hoje eu vejo a situação e eu sempre quis muito me envolver, né? Vamos lá, vamos fazer, vamos realizar, tá precisando mesmo, então vamos lá, vamos ver o que dá para fazer. E, na verdade, eu acabava me sacrificando numa totalidade, assim, e acabava não ficando bem, entendeu? Então, assim, hoje eu busco, sim, dentro das minhas possibilidades, né? Possibilidades emocionais, possibilidades financeiras e possibilidades de equilíbrio mesmo emocional. Eu busco ser empática, ajudar o máximo que eu posso, o que eu puder mesmo, porém dentro desse equilíbrio, né? Eu falei num vídeo anterior o quanto é importante a gente estar equilibrado, né? O equilíbrio faz com que a gente consiga fazer todas as coisas, né? Sem nenhum transtorno, sem nenhuma disparidade, né? Então, o equilíbrio é ele que vai nos conduzir ao que estamos fazendo de bom ou não. A empatia, ela pode virar algo ruim. Imagina só, a gente ser movidos a ter misericórdia e de uma situação de desequilíbrio a gente acabar não sendo benéfico isso para o mundo, tá? Então, assim, a gente precisa compreender que ser muito sensível ao outro é a empatia. Agora, sofrer da síndrome pelo excesso da empatia, isso não é legal, não é benéfico nem para ninguém, porque vai chegar uma hora que você vai se cansar. Você já deve ter se cansado, né? Em algum dado momento. Vai chegar um momento em que você vai adoecer, se é que a gente já não está, né? Então, é preciso que a gente tenha equilíbrio em todas as coisas. O mundo, infelizmente, é muito ruim. Muitas pessoas muito ruins, muito invejosas, muito... que infelizmente às vezes não querem o seu bem, às vezes não agem de empatia com você, mas olha,
precisamos seguir, tá? Não estou dizendo que isso é bom, mas eu estou dizendo assim que se for para desejar pessoas melhores, comece por você, comece por mim, né? Que nós possamos fazer desse mundo, até pelo menos o meio em que nós estamos, um mundo melhor, né? Para que o mundo seja melhor para nós e nós sejamos melhor para o mundo, tá bom? Deus te abençoe e até o penúltimo tema, né? Que nós vamos amanhã tirar, tá bom? Até mais!